Hoje vamos falar estamos falando de Jesus e os encontros dele com as pessoas. Hoje vamos falar sobre Jesus ensinando as multidões. Como é que Jesus ensinava as multidões? Vamos lá. Tem uma pergunta, que é uma pergunta que muitas vezes a gente fica na cabeça, a gente não consegue responder, e para entender por que Jesus falava com as multidões, do modo que ele falava, nós temos que responder essa pergunta: por que Jesus ensinava as multidões usando parábolas? Sabe o que é uma parábola, né? Parábola é uma história, é uma alegoria, é uma ilustração, que tem a ver com a vida do cotidiano, que todo mundo entende, não é? E aí a gente tem uma lição ali, tem uma mensagem, é uma mensagem indireta, não é uma mensagem direta. Então é muito interessante. Por exemplo, é lógico que Jesus não poderia fazer naquela época uma parábola usando, por exemplo, a bateria do celular. Na verdade não, porque não existia, entende? Então Jesus faz analogias com o que as pessoas conheciam. Mas você sabe por que ele falava por parábolas? Se alguém te perguntasse agora, uma pessoa que não conhece a Bíblia falasse: explica para mim, por que Jesus contava aquelas histórias? Por que ele não falava direto? Sabe, é importante saber, e vamos descobrir isso hoje, porque Jesus fazia isto aqui, Mateus 13, olha como Jesus fazia. Você vai lendo os evangelhos, você vê que Jesus está ensinando os seus discípulos várias coisas, mesmo quando ele ensina e fala com os fariseus, ele conta algumas histórias. Mas a partir de um certo momento, quando as multidões começam a ir atrás de Jesus o tempo todo, ele só começa a ensinar por parábolas. Então olha que interessante, mais tarde naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Você imagina isso? Imagina, né? Jesus sai da casa dele, é perto o mar ali, ele está numa cidade litorânea, ele se senta ali à beira-mar, e aí começa a chegar gente, e uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, porque as pessoas queriam encostar em Jesus, porque o manto dele curava. Então Jesus, ele sobe num barco, ele se senta e ensinou o povo que permanecia de pé na praia. Uma outra versão diz de pé. Então, se fosse Jesus aqui falando com vocês, tá? Ele estaria sentado aqui. Você imagina que coisa interessante? Fica assim, Jesus fica sentado no barco, tá certo? Não. Então, se aqui fosse a história, Jesus estaria sentado no barco e todos vocês estariam de pé. Funciona mais para não dormir, não é verdade? Não. Se fosse assim os cultos, ninguém dormia, porque quem está sentado está falando, não consegue dormir, e quem está em pé, se dormir, cai. Então naquela época funcionava assim, Jesus ficava sentado e as multidões ficavam de pé ouvindo ele. É muito interessante. Talvez devêssemos fazer uma mudança, não é verdade? Não queiram só os cultos. Mas, então o que acontece? Olha ali, logo uma grande multidão. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Ele começa a contar a parábola do semeador. Em Mateus 13 você vai encontrar 7 parábolas, todas falando sobre o reino de Deus. E esta primeira parábola é a chave para entender todas as parábolas. Ela tem uma chave, ela tem um segredo, ela tem um código que permite você compreender as outras parábolas. Mas vamos para o final. Depois que Jesus conta as parábolas, olha o que diz Mateus. Mateus diz assim: Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Jesus nunca falava com a multidão sem que fosse por meio de parábolas. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta: eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Olha que interessante, porque se você quer descobrir uma verdade na Bíblia, você usa a Bíblia para explicar a Bíblia, entendeu? Então o que Jesus está dizendo aqui? Por que ele está usando parábolas? Não é?
A primeira coisa que nós temos que perceber, por que Jesus usava parábolas, é para revelar verdades escondidas. É para fazer o quê? Revelar, diga, revelar. Jesus usa a parábola para revelar. Você fala, mas como se a parábola esconde? Porque a parábola não fala direto. Ela faz uma ilustração, ela conta uma história que vai levar à conclusão de. Mas diz o texto que Jesus diz assim, para que se cumprisse, você viu o texto lá, Mateus diz, para se cumprir o que lá atrás foi profetizado, de que eu abrirei minha boca em parábolas e revelarei enigmas, uma versão diz enigmas, segredos, mistérios ocultos, lá desde antes de Deus fundar o mundo. Olha que coisa poderosa. Então a parábola é isto aqui. As parábolas servem para revelar o que Deus escondeu para nós, e não de nós. O que Deus escondeu para nós. Porque alguém fala assim, mas Deus escondeu por quê? Bom, é que nem avô quando esconde ovo de Páscoa de neto, não é verdade não? Como é que você esconde o ovo de Páscoa do neto ou dos seus filhos? Você esconde para eles acharem ou esconde para eles não acharem? Você esconde para eles acharem. Só que para eles acharem, o que eles têm que fazer? Procurar. Se ele não quiser procurar, não acha. Mas qual que é a criança que não quer procurar ovo de chocolate? Na verdade, elas vão atrás. Mas basta só procurar? O que você faz? Não sei se você já escondeu ovo de Páscoa, né? O que a gente fazia lá em casa, hein, Gabi? Como é que eu fazia para vocês encontrarem as coisas? Pistas, colocava pistas. Eu estou num lugar muito frio. Nossa, o que é um lugar muito frio? Então, pistas. Você conta histórias. Então, Deus quer revelar, mas somente para aqueles que querem conhecer. Quem não quer conhecer, não vai ter revelação nenhuma. Quem quer conhecer, então se os meus netos ou meus filhos quisessem saber onde está o ovo, eles tinham que falar comigo, certo ou não? Então, pai, onde que está? Dá uma dica. Então, se nós queremos conhecer as verdades escondidas, temos que falar com quem? Com Jesus. Deus torna a revelação uma coisa pessoal. Basta só ler a Bíblia? Não. Se você não conhecer a Deus, você lê a Bíblia e não entende nada. Faz análises. Mas se você conhece o autor, quando você lê, ele vai te revelando as coisas que estão escondidas. Então, o segundo ponto, olha só, Marcos 4,33. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo. Usou muitas histórias. Veja, a Bíblia só registrou algumas, ele usou muitas. Conforme tinham condições de entender. Marcos está dizendo, outras versões dizem, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, ou de maneira que eles poderiam entender. Quer dizer que Jesus ensinava, por parábola, por ilustração, conforme a sua audiência, as pessoas que o ouviam, tinham a capacidade de compreender. Então você veja, que existe aí um outro fator limitante. Por que Jesus não falava declaradamente a verdade? Porque aparentemente, ou com certeza, como está aí, não é? Os ouvintes tinham dificuldade para entender. As pessoas ouviam, mas não entendiam. Mesmo se ele falasse tudo, as pessoas não entenderiam. Alguma coisa impedia que eles entendessem a verdade, se ela fosse falada diretamente. Então, por que Jesus falou por parábolas? Primeiro, porque ele quer revelar coisas que estão escondidas. Quer revelar para aqueles que querem. E segundo, porque as pessoas têm um problema. Presta atenção agora, porque esse problema é uma realidade até hoje. E é um problema que Jesus pode solucionar. Qual que seria essa questão? Vamos ler então, agora, a pergunta dos discípulos em Mateus 13. Os discípulos vieram a Jesus e perguntaram assim, por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo?
E Jesus respondeu: a vocês, presta atenção nisso, gente. O segredo das parábolas está aqui. A vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Nossa, mas como assim? Quer dizer que a gente é privilegiado? Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Uma outra versão diz: mas aquele que não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Bom, Jesus está falando uma outra. Jesus está ficando mais complicado, Jesus, como é que é assim? É por isso que eu uso parábolas. Agora ele vai explicar. Eles olham, mas não veem. Eles escutam, mas não ouvem e nem entendem. Jesus está dizendo: esse povo, ele tem um problema. Cumpre-se deste modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo não entenderão, quando virem o que faço não compreenderão. Vamos continuar lendo. Pois o coração deste povo está endurecido. Diga o quê? O coração deles está endurecido. Eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não escutam. E não entendem com o coração. Ouvem com dificuldade. Esse ouve com dificuldade também pode ser traduzido: ouvem de má vontade. Ouvem assim, fala aí. Como é que é? Não sei, fala aí. Como é que é? Ouve de mau grado. Tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, e não se voltam para mim, e nem permitem que eu os cure. O negócio é sério, gente. Não enxerga, não ouve, não entende com o coração, não se arrepende, não volta para mim, então eles não são curados. Felizes, porém, vocês, seus olhos, porque eles veem, seus ouvidos, porque eles ouvem. Está entendendo por que é permitido a alguns ou não? Aos que têm o coração endurecido não é permitido compreender, porque eles não conseguem compreender. E se eles compreendessem, isso acabaria condená-los ainda mais. E os seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvido, mas não puderam. Então, por que Jesus fala por parábolas? A segunda razão é por causa do coração endurecido das pessoas. Primeiro, porque ele quer revelar. E segundo, porque o coração está endurecido. Como o coração está endurecido, eles não vão ouvir de bom grado. Então Jesus conta uma história para eles. Olha, vou te contar uma história. Aí você fala: não, olha que interessante, você sabe que é isso mesmo? Isso que você falou é verdade, essa história. É verdade. Jesus contou uma parábola assim: o reino dos céus é como uma mulher que pegou 3 medidas de fermento, escondeu no meio pegou uma medida de fermento, escondeu em 3 medidas de farinha, e a massa inteira fermentou. É verdade, se a gente colocar fermento no meio da farinha, o que vai acontecer? A farinha vai fermentar e vai crescer. É verdade, interessante, você falou, está certo. Mas o que significa? Por que o reino de Deus é assim? O que tem a ver com o reino de Deus? Para saber isso, você tem que fazer o quê? Jesus, explica para nós, por que o reino de Deus é assim? Você precisa ter um contato com Ele, você tem que perguntar para Ele. Ele quer revelar, então ele conta uma história, e aí a pessoa tem a opção de fazer o seguinte: bom, eu quero saber mais, eu quero ter essa revelação, eu quero conhecer, eu quero mais, ou então, quer saber, deixa para outra hora. Estão acompanhando, gente? Amém? Estão entendendo? Então é simples, Jesus fala porque Ele quer revelar, e também fala em parábolas porque o coração está endurecido. As pessoas com o coração endurecido não conseguem entender a mensagem direta de Jesus, elas rejeitam. Então existe aqui um processo de causa e efeito. Olha que legal, o olho não vê, mas não vê, vê mas não enxerga, o ouvido não ouve, o coração não entende. Qual é a consequência? Não se voltam para mim. Voltar para Jesus significa arrependimento, e falar: eu preciso de Ti, eu preciso de uma resposta Tua, Jesus. E aí, como não se voltam para Jesus,
Ele não permite que eu os cure. Veja que Jesus não está falando que Ele não quer curar as pessoas. Jesus não está falando que Ele não quer revelar as pessoas. Ele está dizendo que existe um problema de endurecimento de coração, que as pessoas não querem saber. Então Ele conta uma parábola para saber se desperta o desejo de mais. Jesus opera milagres, a pessoa fala: como é que você opera isso? Para ver se as pessoas têm desejo de mais. Não permite que os cure. A palavra curar significa sarar, libertar de pecados e salvar. Porque curar, libertar dos pecados e salvar a alma para Jesus está no mesmo pacote, entende? Ele perdoa os pecados e Ele cura as feridas. É o pacote completo. O interessante é que a gente conclui que o coração endurecido não permite que Jesus nos cure. O coração endurecido não permite que haja salvação. O coração endurecido não permite que haja cura física, até cura física, O coração endurecido não permite que haja libertação de pecados, aquelas coisas que você queria ver longe da sua vida, mas que você continua fazendo e você não quer fazer mais, não sabe por quê? Jesus está falando, o coração endurecido não permite que eu chegue lá e toque. Estão entendendo até aqui, irmãos? Então por que ele fala por parábolas? Primeiro que a parábola é para revelar o que Deus tem, que está escondido, são coisas maravilhosas, são verdades que transformam, porém também ele fala por parábolas, por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do coração. Agora, para a gente entender o resto, não é? Para entender por que ele falou que quem mais tem vai se dar, quem não tem o que tem vai perder, por que a alguns é dado e outros não, temos que ouvir a parábola do semeador. Vocês perceberam que o assunto de Jesus, o que é agora? Ele está falando do coração, certo ou não? O que ele está falando? Do coração. O problema é o endurecimento do coração, a questão está no coração, e a parábola do semeador, ela vai falar sobre 4 tipos de solo. Jesus contou uma parábola, um lavrador saiu para semear, e enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e a ave comeu. Outras sementes caíram num solo rochoso, que tinha pedra por baixo, não tendo muita terra, germinou rapidamente. Engraçado, não tem muita terra, germina rápido. Tem luz, rápido. Mas logo as plantas murcharam com o calor do sol, porque não tinha o quê? Raiz. Não tem, porque está duro, tem pedra embaixo, não faz raiz. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Quer dizer, os espinhos tiram a força da semente, não dá fruto. Ele está usando analogia com o trigo aqui, né? Ainda outras caíram num solo fértil, produziram uma colheita de 30, 60, até 100 vezes a quantidade semeada. Uma semente gera 100. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. É meio estranho isso, porque não está todo mundo ouvindo? Está todo mundo ouvindo, né? Mas nem todo mundo está ouvindo com o coração, percebe? Quem é capaz de ouvir, então ouça. Esta é a parábola. E depois Jesus fala todas aquelas coisas e ele vai explicar a parábola para os seus discípulos. Jesus fala, vem aqui que eu vou explicar para vocês. Chamou o pessoal lá à parte e falou, vamos explicar a parábola para vocês. É muito conhecida, todos que já estão na igreja há um certo tempo já devem ter ouvido. Será que você ouviu? Porque cada vez que eu leio, novas revelações aparecem. Vamos ver se a gente ouviu. Porque Jesus está dizendo, tem um problema que as pessoas não conseguem ouvir. Na verdade elas ouvem, mas não entendem. Ela vê, mas não vê. No coração não entende nada, o resultado é que não tem transformação, fica tudo igual, não muda, não muda, não muda, vai, ouve mensagem, tudo, não muda, não muda, vai na igreja há muitos anos, não muda, não muda, não muda, não muda, não muda, tropeça, cai, não muda. Ele vai explicar por quê. As sementes que caíram na beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas não entendem. O maligno vem e arranca a semente que foi lançada no coração.
A semente é a palavra de Deus, e ela é lançada aonde? No coração. Bom, já descobriu que o solo é o coração, certo? A terra é o quê? O que é a terra? Diga, a terra é o coração. A terra é o coração. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e recebem com alegria. Ah, que maravilha, Jesus, maravilhoso. Contudo, uma vez que não tem raiz profunda, tem terra por cima, tem umidade por cima, mas lá no fundo tem pedra. A raiz não consegue penetrar. Contudo, como não tem raiz, não dura muito. Assim que começa a ter problema, ou é perseguido por causa da mensagem, o que eles fazem? Desanimam. Ah, não, eu pensei que agora Jesus ia cuidar de todos os meus problemas, eu não tinha que fazer mais nada. Ah, mas aquela pessoa falou aquilo comigo. Essas coisas, desanima. Desiste rápido. E ele falou que o terceiro tipo de solo, que é o terceiro tipo de coração, é aqueles que caem nos espinhos, representa aqueles que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida, pela sedução da riqueza, e não produz fruto. A preocupação com a pessoa, em se ela vai ter, se ela, aquela ansiedade em ganhar a vida, e aquela preocupação com as coisas da vida, como vai ter, o que vai ter, o que vão fazer, o que pensam de mim, o que não fazem de mim, e essas coisas. Ou seja, o coração está tomado por eu, o que será de mim, eu isso, eu aquilo, se eu consigo, se eu não consigo, se falam, se não falam, como é que vai aparecer, se eu não apareço, se eu conquisto, se comparo com outras pessoas. Então, tem uma coisa competindo no coração, está tirando as forças da boa semente. Veja que é um coração que está produzindo alguma coisa, mas não produz fruto. E as que caíram no solo fértil, são os que ouvem, entendem e produzem uma colheita de 30, 60 e 100 vezes maior. Então Jesus está dizendo, ele explica a parábola. Após ouvir a explicação da parábola, qual é a revelação que eu recebo? Quando você ouve Jesus explicando essa parábola, qual é a revelação que você tem? O que é que estava oculto que agora está revelado? O que está revelado? Que existe 4 tipos de solo, que o solo pode ser duro? Não, isso aí, quando você conta a parábola, o pessoal fala, é verdade, a semente, se ela cair num solo duro, não entra. Se ela cair numa terra rasa, ela morre logo. Se tiver um monte de erva daninha de mato junto, o que acontece? Não vence. Mas se a terra estiver limpa, revolvida, sabe? Levantou a terra, tirou a erva daninha, matou os bichinhos, revolveu tudo e você planta, ali vai nascer. Outro dia eu estava no sítio do Benedito, irmão nosso que cultiva flores, ele me explicou todo o processo para aquela planta nascer, muito interessante. Você tem que passar o trator, tem que arar o solo, tem que matar as coisas, depois tem que colocar, preparar. Se você não preparar tudo direitinho, não vai. Qual é a revelação que eu recebo quando Jesus explica? Eu tenho a revelação de como está o meu coração. É isso. Agora mesmo eu te expliquei a parábola, eu não, Jesus explicou, eu só li. Agora mesmo todos nós aqui, ao ouvirmos de novo, sabemos como está o nosso coração. Nesse momento você sabe se o seu coração está endurecido. Isso aí, estou falando, mas isso não faz sentido para mim. Vai mudar minha vida. Nem sei porque que eu vim nesse culto. Você sabe se o seu coração está cheio de pedra por baixo, porque você desanima, vai e volta, não tem raiz, não fica enraizado, não está firmado. Ou então você sabe se tem alguma coisa competindo com o seu coração, que a sua vida não vai, de todo mundo vai, mas a sua não vai. Ou você sabe, não, está produzindo fruto, pode estar produzindo 30, mas se você der uma limpadinha aí, vai começar a produzir 60, se você continuar, vai produzir 100. Ei, irmãos, amém? Vocês estão aí, não? Estão meio compenetrados hoje? Faz um sinal para saber se estão todos aqui vivos. Ah, legal, graças a Jesus.
Maravilha. É por isso que tinha que ficar de pé a audiência e Jesus sentado, não é isso mesmo? Estou brincando. Eu descubro como está o meu coração. Se ele está totalmente endurecido, não vai. Eu descubro se o meu coração está endurecido, mas não parece que está. Por fora está tudo bonitinho, tem umas, olha que legal, olha que jardim lindo. Tem só uns matinhos, umas florzinhas assim, tudo, não tem nada, não tem, morre tudo. Choveu agora, está tudo bonitinho. Dá 2 semanas de sol, está tudo morto. Você sabe então se o seu coração está dividido. Jesus não é o Senhor ali, entendeu? Tem muitas coisas que estão. Jesus não é prioridade, ele tem muitas competindo, eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo. E Jesus, eu tenho que encaixar Jesus e tudo. E na verdade, como falou o Edson aqui, ele é a fonte da água viva. Ele diz assim: se você soubesse quem está falando com você, você ia pedir para ele te daria a água viva. Amém? Jesus está se revelando para aquela mulher, em João 4. E a gente quer ficar com muita coisa, tira as coisas do coração, vem tudo com essa, o reino de Deus traz tudo, amém? Traz tudo de bom, traz prosperidade, traz dinheiro, traz recurso, traz tudo, mas não, a gente fica ali tentando. Jesus fala, então, tá bom, não dá fruto, ou você sabe se o seu coração está limpo, e aí a palavra que cai lá, brota. Então você percebe, a parábola revela ou não revela? Revela, ela revela que o coração das pessoas é assim. Ela está dizendo que, agora, veja, o nosso coração pode estar um desses 4 estágios. Jesus está falando que tem 4 estágios no coração dos seres humanos, basicamente. Um totalmente endurecido, um que parece que não está, mas está endurecido, mas não parece. Tem um que está tudo misturado, e tem outro que está limpo, e tudo que eu lanço lá, multiplica. Sabe qual é o problema de uma revelação? É que ela demanda de você e de mim agora uma resposta. Agora, todos vocês que estão aqui nesta reunião e outros que ouviram essa mensagem, não pode dizer, eu não sabia como estava o meu coração. Acabou. Por isso que se Jesus fala diretamente para as pessoas que não querem ouvir, essas pessoas podem ficar até condenadas. Mas se você está aqui, você quer ouvir. Você entrar aqui, você está me ouvindo, você veio para ouvir não a mim, você veio para ouvir Jesus. Meu papel é apenas, nesta reunião, expor para você a Bíblia. Só isso. Agora todos nós sabemos, inclusive eu, como está meu coração. E talvez você descubra uma coisa interessante, que o seu coração não estava como está hoje. Antes ele estava muito pior, ou antes ele estava muito melhor. Meu coração já foi uma terra boa, mas hoje está duro. O meu coração já foi uma terra que produzia muito, mas está cheio de espinho, de mato, está cheio de mato. Meu coração está duro. Tudo que começa morre logo. Ou você pode dizer, meu coração está tão duro, que não tem nada, é um deserto, é uma terra batida, é a estrada de terra, as estradas de terra que tem aqui em Atibaia, seca do sol. Então, irmãos, os discípulos perguntaram, por que o Senhor usa parábolas para falar ao povo? A vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Por que é permitido? Por que eles podem e outros não? Pois ao que tem mais será dado e terá em grande quantia, mas o que nada tem, até o que tem será tirado. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando do coração, gente. Por que é permitido a alguns e outros não? Ele está falando do coração, por causa do coração. É a parábola do semeador, é a chave. Quem tem um coração limpo, recebe a semente e vai dar o quê? Muito fruto. E por que o coração continua limpo pela palavra? Porque a palavra limpa o coração. Jesus falou, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então você deixa a palavra cair no seu coração e dá muito fruto. Se você mantém essa palavra no seu coração, o que é receber a semente no coração? É obedecer a palavra.
Porque se você não obedece, você não acolheu. Receber a palavra é obedecer a palavra. Você recebe no coração e fala: sim, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou obedecer. Dá muito fruto. E o coração continua limpo pela palavra, porque quanto mais produz fruto, o que acontece? Limpa. E quem produz fruto, o que faz também no caso da videira? Ele pode e limpa para dar mais fruto. Então, uma vez que você tem a palavra, ela vai dar mais fruto. Então, quem tem, mais se lhe dará. Está dando para entender, irmãos? Quem tem vai ter mais, porque a palavra está lá e vai dar mais fruto. E começa a dar fruto, o Pai vai lá, limpa você, protege você, e dá mais fruto, e vai ter mais. Quem tem um coração com sede vai ter mais. Quem tem mais sede vai ter mais. Mas aquele que não tem sede, não tem um coração limpo, tudo que começa a cair aí, começa a diminuir. Se você deixa endurecer o coração, começa a dar menos fruto. Você deixa endurecer o coração, você perde aquilo que você já tinha. E eu deixo endurecer meu coração, tudo aquilo que eu perco. Eu sei por experiência própria, quando deixei meu coração ficar endurecido, eu perdi coisas muito poderosas. Até que um dia, arrependido, eu falei: Senhor, eu perdi. Eu deixei meu coração endurecer. Você pensava que a causa de endurecer o coração era só quando não nasce de novo? É verdade, enquanto você não entrega a vida a Cristo, não ganha um novo coração. Coração velho de pedra, diz que o coração que você tem antes de conhecer Jesus é um coração de pedra. Já tentou plantar semente em pedra? Não consegue plantar na pedra. É pedra, hein? Não é que é pedregoso, é pedra, coração de pedra. Enquanto não conhece a Jesus, você tem um coração de pedra. Eu tinha um coração de pedra. Quando conheci a Jesus, ganhei um novo coração. Agora é uma terra boa. Mas eu posso endurecer o coração. Está claro? Jesus sempre revela pessoalmente a verdade. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Jesus é pessoal, a revelação é pessoal. Você tem um coração, quanto mais você tem, mais você vai ter, porque você tem sede, você tem o Espírito Santo é a presença de Jesus aqui, e Ele começa a ensinar você. Você abre a Bíblia e fala: meu Deus, estou entendendo, nunca tinha entendido. É Jesus te revelando, falando com você, o Espírito Santo que habita em você, quando você tem esse novo coração, entende? Mas se você não tem um novo coração, você não vai ter nada. Mas se você deixa endurecer, então Jesus explica tudo particularmente. A revelação é relacional. O que endurece o coração? Como eu já falei, não ter um novo coração. Você tem um coração de pedra, não tem como plantar nada. O inimigo vem e rouba a palavra, porque ela não entra no coração. É necessário nascer de novo, se arrepender e dizer: Senhor, quero que seja o Senhor da minha vida. Aí você recebe um coração novo, você recebe o Espírito Santo. O coração novo, presta atenção, quando você nasce de novo, você ganha um coração capaz de obedecer. O diabo quer te enganar dizendo: não, você não recebeu nada, você ainda é velho. Não, Jesus não faz reforma de coração. Jesus não está no business da reforma, Ele está no business da criação, está entendendo? Ele faz nova todas as coisas, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Dar-vos-ei um coração novo. Agora, outra causa de um coração é o pecado, a incredulidade, a amargura. Isso endurece o coração. Olha que texto tremendo este, Hebreus 3. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, quem que está dizendo? Vamos lá, vamos ler devagar. Por isso o Espírito Santo diz. Onde que está o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? No céu? Onde está o Espírito Santo? Aqui. Ele está aqui, no nosso meio, e Ele está aqui. O Espírito Santo, então Ele está aqui, está dizendo para mim, para o César, para você, hoje. Quando?
Que bom que Deus não fica no ontem, né, irmãos? Fala a verdade, hein? Que bom que Deus não fica no ontem, trazendo o seu passado de volta, dizendo, olha aqui a sua lista. Ele está dizendo, hoje é uma nova oportunidade, hoje é um novo momento. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Como fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Gente, estão entendendo? Quem é que está endurecendo o coração aí? Nós. A gente ouve, mas fala, não quero. Ouve e fala, não pode ser. Não entende, você não entende o que está acontecendo comigo. Me puseram a prova no deserto, Deus estava lá cuidando do povo, ele dizia, era melhor o Egito, era melhor quando era antes. Sabe como é que é? É quando você recebeu Jesus, recebeu a graça, você fala, parece que a minha vida era melhor quando não era um miserável pecador. Tem alguma coisa errada aí, está endurecendo o coração. Mais um texto. Cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. Enquanto ainda é tempo. Para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Olha, fica enganado. O pecado, gente, ele engana. Aquela pessoa não se importa, essa igreja não se importa com você, aquela pessoa te odeia, aquela pessoa nunca te respeita, ele não quer saber de você, que é o pior. Se ele puder, ele acaba com você. Quer saber de uma coisa? Seu pecado engana, mentira. A mentira não é a negação da verdade, a mentira contém 90%, 95%, até 99% de verdade, tem umas virgulazinhas ali, aparece a verdade. Pega um copo de água mineral, bota um gotinho de veneno transparente, você não vai perceber. Porque nos tornaremos participantes de Cristo. Olha isto, nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos a firme até o fim a confiança que depositamos nele no início. Olha que coisa poderosa, gente. A gente conhece Jesus, a gente bota uma confiança total nele, aí vai passando o tempo, algumas coisas acontecem, e a gente começa a esfriar, a gente começa a duvidar, a gente não mantém firme a confiança, e aí o coração vai endurecendo. Fazer um parênteses, imagina o filho pródigo, sabe aquele que voltou para casa, descobriu que tem um pai, ele chega lá, festa, né, churrasco, boi, tudo mais e tal, escuta, eles ficaram, o que você imagina que aconteceu depois? Que o filho que voltou, o filho mais novo, ele ficou comendo churrasco, comendo cordeiro, não é? Paleta de cordeiro, carré de cordeiro, com molho de hortelã, o tempo todo, não? É isso, Margarete? Está até hoje comendo cordeiro, não? Não, no dia seguinte o pai falou para ele uma coisa, não falou? O que o pai deve ter falado para ele no dia seguinte, hein, Valdez? Filho, tem uma fazenda aqui, precisa cuidar ali dos boi. Mas pai, eu estou na sala do banquete, é a música do Morada, né? Na sala de banquete, ele me levou e dela não saiu mais. Fica na sala do banquete, só engordando, ele não sai da sala. Gente, não, a música está certa, a fala do banquete celestial, está tudo certo. Estou criticando Morada, não, mas assim, tem o pessoal que acha que agora está só na sala do banquete. Não, filho, no dia seguinte comeu o churrasco, tá bom, tomou aquele vinho bom, tá assim, então, tem uns boi, tem umas galinhas lá para cuidar, entendeu? Pois somos trabalhadores também, não somos? Somos filhos, somos príncipes, tem uma herança, por tempo que nem o Arnaldo falou no dia, tem que usar essa herança para bem das pessoas, amém, irmãos? É tudo para você. Aí você recebe muito de Jesus, você não começa a dar para as pessoas, vai endurecendo o coração. A banda pode subir aqui? Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Olha isso, deixe de experimentar a graça de Deus. Quando a gente deixa de experimentar a graça de Deus, o coração vai endurecendo, começa a julgar os irmãos.
Ou então você é ofendido. Deixa eu dizer, todos nós fomos ofendidos, seremos ofendidos. Agora, se você falar, estamos ofendidos, temos um problema. Tudo bem ter sido ofendido, o perdão resolve. Tudo bem que amanhã você vai ser ofendido. É um fato, as pessoas, é só, se você morrer não vai ser mais, tá? Morre que aí não tem mais problema, não vai ser mais ofendido. Mas estar ofendido hoje, por isso que está escrito hoje, diga hoje, hoje ofendido não, hoje eu perdoo e fico livre. Porque quando você não perdoa, endurece o coração. Ah lá, quando você não perdoa, você deixa de experimentar a graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que, se vocês não perdoarem, seu Pai também não pode perdoar. Porque quando você não perdoa, você está dizendo, eu não quero a graça. Porque a graça dá poder para perdoar totalmente. Aí o Pai fala, você não quer a minha graça? Como é que você vai continuar recebendo perdão? Como é que você vai continuar ficando de pé? Como é que você vai se levantar sem a minha graça? Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação e contamine outros. Sabe o que é raiz de amargura? É aquele negócio que você deixa isso aqui, não vou dar, não, você não deixa, você não quer resolver. Você não quer resolver. E tem a ver com relacionamentos. Quantos tiveram prejuízo com o carro aqui? Além de mim, tiveram prejuízo com o carro? Gastaram dinheiro? Está amargurado com o seu veículo, não? Que veículo que era o seu? Meu carro era um Tempra. Horrível, Tempra preto. E o seu? Qual? Um Polo? Eu não estou amargurado com o Tempra. Está amargurado com o Polo? Só pessoas, só relacionamentos. Jesus quer revelar como está o seu coração. E Ele quer curar o coração. Vamos ficar de pé. Jesus quer revelar. Deve ter revelado já para você agora como está o seu coração. De todas as coisas que você tem que guardar, guarde o coração, que é de lá que procedem os caminhos da vida. Porque o que contamina o homem espiritualmente não é o que entra pela boca. O que contamina o homem espiritualmente, os fariseus diziam, se você não lavar as mãos, você será contaminado. Não lavar a mão, você pode ser contaminado por um verme, você pode pegar, é assim, tá bom. Mas o que contamina espiritualmente o homem não é o que ele come, é o que sai do coração. Porque do coração procedem as palavras, do coração procedem os pensamentos, as escolhas, a maldição, as palavras duras. Então é o coração. Coloca a mão no seu coração, se você quiser. A gente faz isso como um gesto de contrição, mas você faz se você quiser. Como está o coração? É simples, você acabou de ouvir. Jesus explicou, é simples. Você está recebendo mais? Está tendo mais frutos e mais colheitas ou está tendo menos? Menos. Está tendo menos, está perdendo. O que você tinha perdeu, ou você está tendo mais? Está morrendo rápido? Tem alguma coisa competindo aí no coração que nunca dá fruto, nunca chega lá? O Senhor está dizendo, a minha palavra revelou o seu coração. Agora, se você não quiser ouvir com os seus ouvidos, se você não quiser ver o que está acontecendo, se você não quiser entender com o coração, e você pode, eu não vou poder curar você, você não vai me permitir que eu cure você.
Mas se você quiser, eu curo o seu coração hoje. Porque aquele que ouve o que eu digo, que vê o que está acontecendo, que não nega a realidade do coração, é esse Jesus fala: eu posso tocar e eu posso curar. Essa música só pode ser cantada por um coração livre, que diz: usa-me, sonda-me, quebranta-me. É um coração livre que canta essa música. O coração que é livre está dando fruto, e ninguém dá fruto para si mesmo. O fruto é dado para outros, começando na sua família. O fruto é dado começando com seus filhos, com seus pais, começando com o que está perto. O fruto é resultado de um coração que está livre. É um coração que não está preocupado consigo mesmo. É um coração que está livre. Mas se o seu coração não está livre, o Senhor quer deixar você livre. Então eu estou pedindo: Senhor, sonda o meu coração. Então agora você pode dizer: Senhor, eu quero que tu cures o meu coração. Aí no seu lugar mesmo, fala com Ele. Mas saiba que a escolha é sua. Quando o faraó resolveu endurecer o coração, sabe o que Deus fez? Tá bom, agora eu endureço o seu coração, e agora você não consegue. Quando Esaú disse: quer saber de uma coisa? Eu não quero saber do meu direito de primogenitura. O filho mais velho de Isaac falou: eu não quero saber desse negócio, eu não quero saber. Jacó falou: eu quero. Quando Esaú quis voltar, Deus falou: não tem mais. Você desprezou a mim, então agora despreza o que você vai ter. Foi uma escolha sua. Então quando a gente endurece o coração, Deus deixa o coração endurecer. O castigo do pecado é você ser deixado no pecado, disse Spurgeon. O castigo do pecado é você ser deixado lá com Ele. É quando você diz: eu não quero. Então você fica com Ele. Vai ficar tudo endurecido. Mas quando você fala: Senhor, eu reconheço que eu preciso, então Ele fala: o que eu faço? Ele diz: você não faz nada, eu faço. Você deixa o seu coração comigo, eu faço. Então eu quero propor isso, que aí mesmo no seu lugar você fala: Senhor, meu coração está endurecido, meu coração tem pedras, eu não quero mais viver assim. Vá orando se for isso. Descobri que tem coisas aqui que estão morrendo rapidamente. Senhor, mostra o que está de errado com os nossos corações, Senhor. Por que tem coisas que não conseguem? As coisas morrem rapidamente. Tira as pedras que estão debaixo no coração, Senhor. Espírito Santo, mostra onde estão essas pedras. Talvez seja a falta de perdão, raiz de amargura. Talvez você tenha coisas que você não quer resolver, não quer tocar. O Senhor está falando: vamos tirar esse negócio daí, vamos tirar essas pedras, deixa eu tirar de você. Vamos perdoar, vamos deixar isso livre. Vamos deixar essas coisas fora. Entrega de uma vez. Porque você está guardando? Porque você quer se tornar vítima? Quer que todo mundo veja a sua dor? Deixa eu tirar essa dor de você. Entrega e fala: Senhor, eu não quero mais isto. Pecados repetitivos, fala: Senhor, esses pecados repetitivos eu não quero mais. Mostra o que está causando. Senhor, eu não quero mais. A parte do desejo é dizer: eu quero Jesus. E a parte do desejo é dizer: eu não quero mais isto.
Então, Pai, opera nos corações agora. Se tem alguma coisa dividida no seu coração, sempre foi dividido. Você está há anos vendo que você não cresce. Você está mesmo na mesma estatura espiritual. Seu coração está dividido. Então, entrega totalmente a Jesus. Tira as pedras. Remove a sua preocupação com as coisas dessa vida. Ele vai te dar tudo para essa vida. Mas se o seu objetivo está nesta vida e não em Jesus, esta vida vai te consumir e você não vai ser feliz. Pai amado, faz isso no coração hoje. Faz isto hoje, Pai. Purifica o coração. Pede para Deus fazer. Fala, Senhor, purifica o meu coração.